diferente. Eu estou aqui no meu espaço Excelência, onde eu treino pessoas, onde eu estudo, e hoje com uma pessoa muito especial para falar sobre conflitos. Só de falar, Monique, dá medo. E eu fiquei muito feliz que você aceitou esse desafio. Eu penso que a nossa missão é tornar o mundo mais consciente, a vida mais significativa, né, Monique? Que a gente possa viver em harmonia, acho que é nosso papel, e acredito que o desenvolvimento, acredito que o aprendizado contínuo pode nos ajudar muito com isso. Então, estou muito feliz que tu tenha aceitado. Esse é um espaço de desenvolvimento, um espaço de aprendizado, né? E a gente sabe o quanto isso agrega valor para a vida das pessoas. Então, muito obrigado. Eu quero que tu te apresente um pouco, né, Monique? Relaxa. Seja bem-vinda e vamos conversar. Vamos conversar. Agradeço o convite, obviamente, a parceria, porque agora vocês vão ter que nos aguentar. Brincadeira. Mas realmente o conflito é uma coisa que, às vezes, o nome que a gente fala só em conflito dá aquela coisa... A gente cria um caos, cria uma imagem como se fosse uma coisa muito mais profunda do que ele realmente é. E, na verdade, eu tô aqui passando por um conflito. Tu tá passando por algum conflito? Ah, com certeza absoluta, quem Monique. tá assistindo, lendo, vendo, também tá passando por um conflito. É uma coisa que a gente às vezes abomina, mas a gente precisa trazer para um natural. É um movimento natural da vida, a gente atravessar um conflito. É muito verdade isso, Monique. Não tem como viver sem conflito. Não tem. Mas às vezes esses conflitos acabam incomodando muito, né? Tirando muito a concentração, o foco, a alegria de viver, especialmente nos relacionamentos, Monique. É bem isso. Então eu estou muito curioso, é que nem você falou, a gente precisa encontrar formas de entender primeiro isso, né? Como isso acontece, por que isso acontece. Mas aqui já vem um insight legal, quer dizer, Monique, a gente vai ter conflito. Onde tem duas pessoas, alguma coisa nós vamos se estranhar. Uhum. E aí que é bom. E quando a gente se estranha, a gente cresce. Esse é o ponto que... Um dos pontos do conflito, por isso que eu digo, às vezes as pessoas abominam, mas se elas pararem e olhar para um outro lado, quando dá um conflito é porque alguma coisa teve uma discordância de algum ponto de vista. E aí a gente vai precisar fazer o que com aquele conflito de uma discordância, por exemplo? Justamente se melhorar. Olhar para um outro ponto, então peraí, vou ajustar um pouco melhor o jeito que eu comunico, porque ele compreendeu de tal maneira. Então, não, vou ajustar um pouco melhor esse ponto que deu o conflito. Então, esse movimento do conflito, para tirar dessa parte de abominar, é sobre isso. É de trazer ele para esse outro campo. Tirar dessa parte de que é um problema, que, meu Deus, agora meu mundo vai acabar, porque não sei o quê. E pensar, peraí, tá acontecendo, eu não tenho como fugir. Sabe aquela coisa, vida adulta? Sim. Eu não tenho o que fazer. Conversas difíceis. Tá acontecendo isso daqui, realmente eu tô em conflito, eu não sou o único no planeta, tem 8 bilhões agora de pessoas, então todo mundo tá passando por alguma coisa. Trazer para a realidade e pensar, ok, o que eu posso fazer então para resolver isso aqui, fazer parte da solução e não ficar ali remoendo, ruminando o problema, entende? Então, como tu disse, a gente vai ter um conflito. Sim. Toda conversa que a gente tem, às vezes, tu coloca uma ideia, eu digo, não, peraí, mas é que eu não sei se tu me entendeu direito, eu quis falar sobre isso, e aí a gente vai ajustando até que a gente atravessa, que fica bom para ti, que fica bom para mim, e assim... Eu acho que você trouxe um elemento interessante, que é nós temos os nossos conflitos, e o conflito ele te obriga a ver de uma forma diferente, e às vezes a gente não tem paciência para isso. E por isso também que acaba às vezes conflitando com outras pessoas, isso se tornando uma coisa... Quase a gente fica indiferente às pessoas, muitas vezes, em função da intensidade dessas diferenças. Né? A gente tem a tendência, e aí você traz uma, Monique, gostei muito, você aprender a olhar da perspectiva do outro. Né? Quer dizer, o outro pode pensar diferente, não tem problema nenhum. Nós vivemos num país, né, uma polarização política, e a gente sabe, tem coisas boas dos dois lados. Mas qual é que é a tendência? É olhar do meu jeito. E aí eu vou acabar, às vezes, a intensidade, a forma como eu me expresso, tornando isso um negócio insuportável. E não é normalizar, assim,
O que eu percebo, tá? Vou te trazer Vamos lá. uma realidade. As pessoas, principalmente assim nessa região do Rio Grande do Sul, tá? Tem em todos os lugares, mas aqui é um povo muito que vem de uma história muito sofrida. Sim, Então, às vezes o conflito é algo que é meio que a vida normal da pessoa, tá? Num caos, tudo explodindo, uma vida puxada, sofrida. É difícil, mas sabe, aquele povo vou conseguir. Não é só o Rio Grande do Sul. Não tô falando. sim, Mas o povo daqui tem muito disso. Tanto que a gente viu agora com o que aconteceu ali também de enchentes e tudo mais. O povo vai se reerguendo, vai sim, buscando. vai se reconstruindo. Isso todo o país tem, todo lugar tem, mas é uma qualidade também concentrada aqui. E o que eu percebo é que a gente também, não olhando para o lado de normalizar, vamos ver se consigo me fazer entender. Normalizar no ponto de não se acostumar com um conflito. Porque uma coisa é tu normalizar e tu viver o conflito e arrastar isso uma vida inteira, e uma coisa é tu estar ali em conflito e tu já achar uma solução e passar para o próximo ponto da vida, porque a vida também não é só conflito. Existe todo dia alguma coisa que a gente atravessa, mas não tem que ser a vida inteira. Tu falou de relacionamento, por exemplo, ou um trabalho. Pessoas que ficam 60 anos, 50 anos no mesmo trabalho reclamando da mesma coisa, fazendo a Muito mesma comum. coisa. Aquilo é natural para ele, virou uma coisa natural. Não é desse tipo de conflito que eu digo para normalizar, Sim, mas sim para compreender que todo dia a gente atravessa alguma coisa. Talvez hoje eu estou passando por um conflito de saúde, tu está passando um conflito de relacionamento, beleza. sim, Mas amanhã, depois de amanhã, nós vamos se encontrar de novo? Um exemplo. Daqui a pouco é o contrário. Tu tá com sim. algum conflito de saúde, eu tô com um conflito no relacionamento, no trabalho. Então são coisas que sair desse campo, entendeu? De normalizar e ficar a vida inteira no meio. É esse Sim, ponto que ficar preso naquilo ali. ficar preso, porque o conflito ele te escraviza Sim. ou ele te liberta, entende? Tem dois pontos. Ou tu vira escravo daquele E conflito. olhando da perspectiva negativa, na maior parte do tempo te escraviza e te tira energia, né, mãe? Esse é o ponto que eu quero dizer, entende? Tu fica muito ali desprendendo teu tempo, tua energia, teu pensamento. Tu não consegue concentrar nas coisas Tu não para consegue caminhar. te libertar dele. Aí tu te Sim. liberta desse, a roda Aparece vai girar. outro. A roda vai girar. Isso que eu digo que é normal é isso, vai girar a roda. Hoje eu tô bem aqui, meu cabelo tá lindo, maravilhoso, beleza. Pode ser que amanhã eu tô com falta na vitamina B e aí meu cabelo vai estar bom. Um exemplo super. Sim, sim, Minha sim, unha sim, vai estar sim, quebrando. Então eu vou ajustar isso, mas eu não vou ficar 10 anos, ai, tá vendo, eu nunca vou conseguir ter meu cabelo, minha unha, porque lá em 2015 eu tive falta da vitamina Sim. B e nós já estamos em 2025, entendeu? Você está trazendo uma coisa que no coaching para a gente é muito relevante. Quer dizer, o que eu vivi é o que está presente na minha memória nesse momento e é a forma como isso vai trabalhar a minha percepção nesse momento. Mas a vida não precisa ser como sempre foi. Mas é muito difícil, né, Monique? Justamente por causa desse giro, quer dizer. Por isso que também eu gosto do estudo constante, diário. Porque a nossa cabeça ela tem a tendência de voltar, especialmente nas dores. Especialmente nos traumas, nas dificuldades mais profundas. Então a gente faz alguns passos de evolução, mas aquelas dores mais profundas a gente costuma voltar para aquilo. E isso acaba tirando o foco da gente, né? Mas você me falou que você tem uma metáfora para me contar. Sim, é uma das coisas que eu gosto muito de trazer, porque eu estava fazendo uma aula e uma amiga minha acabou contando assim que ela morou em outros lugares também e ela passou por uma cidade onde teve um terremoto. E eu achei isso muito, muito engraçado, porque ela começou a contar o que aconteceu no terremoto e aquilo começou na minha cabeça assim explodir várias analogias assim porque ela contou os detalhes, sabe? Sim. Uma pessoa que gosta de escrever, então é uma pessoa que quando ela vai Sim. falar, ela acaba realmente trazendo um cenário ali. Sim. E aí ela colocou, por exemplo, ela morava num apartamento assim, e começou o tremor do nada, entendeu? Não teve alerta, não teve nada.
começou o tremor e aí várias coisas, né? Uma das coisas que eu aprendi, espero nunca precisar passar, mas aprendi que quando acontece um terremoto tu precisa ficar debaixo tipo da viga, assim, Onde tem mais onde tem sustentação. estrutura, não ficar assim no teto ou fora, não, tu tem que ficar onde tem uma sustentação, porque se a casa começar a desmoronar, o que vai desmoronar antes é o teto, é a lâmpada, mas aquilo não vai cair. Então, uma das coisas foi isso, procurar deixar a porta aberta, ela começou a deixar várias dicas, assim. E aí, naquela loucura toda, tudo tremendo, acabou a luz, acaba tudo, né? Porque E deve ser muito rápido isso. tudo muito rápido e que nem ela disse, as garrafas de vinho, assim, todas já descendo, tudo... Sabe aquela coisa de tu olhar e tu pensar assim, cara, não tem o que fazer. É uma coisa inesperada e que gera um prejuízo desgraçado. Não tem o que fazer. Porque eu passei, por exemplo, por uma enchente e a enchente tu ainda... O que eu senti? Tu ainda tem a sensação de que tu consegue te agarrar. Sabe? De tu te segurar em alguma coisa que a água não te leva. Tem uma âncora, alguma coisa. Tem. Ali não tem, porque é a terra. Sim. É a tua base. A tua base. Não, tu pode querer ir pro ar, não tem como tu ir pro ar. Tu pode querer ir pro lado, tu não tem como escapar, nem pra... Tu pode querer ir para baixo, de querer dizer assim, vou ir num buraco, numa casa que eu fiz subterrânea. É subterrânea, não tem, é a terra que está em movimento. Não tem fundamento. Então, esse foi uma das coisas assim, que me explodiu a cabeça, porque eu pensei, a natureza é de vários lados, ela vem da água, o ar tu ainda consegue se escapar, porque tu vai para baixo da terra, mas quando é a terra? Né? Então, ela entrou nesse conflito todo, isso é um conflito. Sim. Ela começou a entrar em conflito, ela e o marido começaram a entrar em conflito, no sentido, não entre eles dois, mas, né, alerta de... É um desespero, né? Desespero. Tremeu tudo, beleza. Conseguiram sair do apartamento e foram para um lugar aberto, onde o pessoal foi se reunindo. E uma das coisas que eu achei interessante que ela comentou, que assim, o terremoto, ele nunca vem sozinho. Então, deu um terremoto de escala maior, que foi um dos maiores, assim, de escala que deu naquele ano. Não vou chutar o lugar porque eu vou errar, mas foi aqui na América do Sul. E aí ficaram naquele local e a cada tantos minutos dava de novo, só que em escalas menores. E aquilo ficou horas e horas, entende, acontecendo, dando mais um pouco, mais outro, até que foi reduzindo a escala e foi reduzindo o tempo, intercalando. Agora não é mais a cada 10 minutos, agora a cada 2, a cada 1, agora é menos. Para o pessoal começar a voltar e ver o que podia fazer da vida, porque destrói tudo, cai e não tem o que fazer, né? A estrutura toda. E quando ela falou isso depois, né, nos meus momentos de escrita e tudo mais, me surgiu muito isso, porque um conflito ele é exatamente assim. Quando a gente está em conflito, principalmente esses mais fortes, ele vem do nada às vezes, entende? É uma coisa que tu tá vivendo aqui tua vida. É meio impossível. E do nada acontece, do nada vem um terremoto e é aquela coisa assim, que tu não tem o que fazer, tu precisa atravessar. Ela podia se ajoelhar, rezar, ela podia gritar, ela podia chorar, ela podia pedir perdão, podia se agarrar no marido, ela podia se jogar do prédio, porque na hora do desespero tu fica, eu vou morrer, bem no fim tu não tem o que fazer. Tu quer adiantar o processo, podia ficar presa dentro do apartamento e não conseguir sair, tu entendeu? De medo de ir lá fora. Ela podia sair correndo que nem uma louca e ficar até hoje para conseguir encontrar ela, tu entendeu? Então são vários os caminhos que tu tem quando tu tá em conflito que tu precisa escolher e às vezes tu não tem tempo para escolher. Às vezes tu tá com um problema atravessando e tu tem que achar uma saída. Ou tu vai se jogar do prédio e vai se matar, que é o quê? A gente querer atropelar e fazer rápido ou fugir do problema, ou a gente vai ficar estagnado, preso, ai meu Deus, um terremoto, um conflito, não sei o que, tu não faz nada. Aí te impede de agir. Te impede de agir, entendeu? E ele mexe com a estrutura toda da pessoa, mexe com a estrutura do negócio da pessoa. Então, trazendo para essa parte de business também, de negócios, é sobre isso. Tu tá, por exemplo, passando por um conflito dentro da tua equipe, da tua empresa, do teu grupo, conflito de pessoas, conflito no financeiro, conflito, qualquer tipo de conflito. Com cliente, com colega. Atendimento nas vendas, entende? No marketing, qualquer tipo de conflito.
ele mexe com a estrutura toda da tua empresa. Ele vai, por mais que possa reverberar que nem o terremoto, um pouquinho em menos escala nos outros, mas vai respingar, vai contaminar. Então a importância de tu olhar para o conflito, identificar qual que é o problema e justamente conseguir encontrar uma saída que não seja se jogar do prédio. Ver as opções que tem. Mas às vezes tem que ser rápida e às vezes não, né? Então me trouxe muito essa analogia. Muito interessante, Monique. Eu pegaria a viga, os pilares, como os valores que a gente tem. Exato. Então, mesmo, porque às vezes pode estar tudo caindo, mas as coisas que eu acredito, as coisas fundamentais da vida, especialmente na relação com as pessoas, né, essas coisas têm que ser muito preservadas, muito cuidadas. Eu acredito que com o tempo você vai vivendo e vai aprendendo a dar valor para algumas coisas, né? Por exemplo, eu já tive conflitos familiares que são muito difíceis. Por quê? Porque a tua família é onde tu espera conforto, é onde tu espera abrigo, e é as pessoas que tu confia, mas às vezes não dá para conviver, não é verdade? Então, se tu não tem vigas bem definidas, tu acaba pulando do prédio, né? Acaba deixando o terremoto, né, Monique? Consumir. E uma coisa, Monique, nessa analogia muito boa que me incomoda, eu acho que o conflito ele mexe com o teu emocional e ele te tira o foco e te tira a alegria da vida, sabe? Eu sou uma pessoa, você já me conhece um pouco, eu sou uma pessoa mais afetiva, então eu acabo às vezes evitando o conflito, Monique, sabe? Por exemplo, na família eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tem lugares que tem que fazer uma escolha. Outra coisa no casamento, com a esposa em casa também, às vezes, alguma reação mais forte, mais negativa, eu procuro só me blindar, eu vou para baixo da viga no sentido de dizer, não vale a pena esse terremoto, sabe? Não vale a pena eu me jogar do prédio, sair correndo. Ou sair correndo, enfim. Então acho que a consciência, às vezes, a cautela, a calma, e na minha percepção, principalmente entender o paradigma do outro, porque ele pensa como ele pensa, porque ele vê como ele vê. Eu acho que com a gente mesmo, o conflito conosco ele é um pouco mais duro, né, Monique? Eu acho que o terremoto, a intensidade é mais alta. Então um dos meus trabalhos é dizer para as pessoas, tu tem que ser bonzinho contigo, se permitir às vezes até, porque às vezes não dá mesmo para trabalhar, né? Às vezes tu não tem escolha, tu não tem para onde correr, às vezes não tem nem viga. Exato. Então, às vezes o terremoto te pega na rua. Então entender, né, Monique, essa condição humana que você falava antes, eu acho que foi bem bacana isso, que é inerente à vida, né? O conflito faz parte. E até às vezes o pessoal diz, mas tem aquele pessoal que é bem paz e amor. Sim. Né? Beleza, essas pessoas, elas aparentemente, elas estão com menos conflitos do que outros tipos de pessoas. Mas o que eu percebi, também pertencendo e entendendo um pouco melhor, porque realmente tem como existe sim um caminho de tu conseguir atravessar isso sem ser tão sofrido. Sem tu ficar preso dentro do apartamento, por exemplo, ali com medo, sem se jogar. Tu pode sorrir, entendeu? Tu pode estar sorrindo, tu pode trazer outros tipos de autorregulações ali para te conseguir atravessar aquilo de uma maneira não tão desesperadora. Porém, essa pessoa, por mais que tu enxergue que ela pensa, nossa, mas essa pessoa parece que está sempre bem, está sempre alto astral e tal, ela tem o conflito de todo dia não escolher o ódio. Todo dia não escolher entrar no problema, que nem tu falou do relacionamento, tu percebe que o teu parceiro daqui a pouco tá passando por um recorte da vida dele, onde ele tá precisando de mais acolhimento do que mais enfrentamento, afeto, entende? mais entendimento. Exato. Então, o que tu vai fazer? Tu vai trazer aquele momento, fazer aquele momento acontecer ali, se autorregular também para aquilo passar, atravessar. Então, esse é o ponto de o terremoto uma hora ia ter que acabar.
Entendeu? Não vai passar a vida inteira tremendo tudo, mas até que uma- treme, o que tu faz, né? Uma coisa interessante, Monique, que trazendo a analogia para a vida real, acho importante que às vezes tu tem a tua viga e o outro tem a viga dele. Uhum. E às vezes a gente não compreende a viga do outro, né? E aí, em vez de esperar coisas e ir criando um espaço para que termine, né? A gente acaba quebrando a viga do outro, né, Monique? Ou querendo derrubar, forçando um pouco o conflito, né? Uhum. E o conflito, ele tem essa perspectiva negativa. Tem. Ele te faz... Então, acho que do nosso papo aqui, uma coisa bacana que dá para pegar é que quando as coisas ficarem muito diferentes, a gente tem que entender um pouco a natureza da diferença. Será que o outro tem uma viga diferente, né? Porque o conflito é muito desagradável. Quando é na minha vida e não tenho o que fazer, quanto antes eu tiver consciência que eu preciso passar por isso, que eu não tenho como, né? Não tenho para onde correr, mas tenho que manter os meus valores, manter a minha fé, né? Agora, quando é com outra pessoa, eu tenho que entender que de repente a viga dele é diferente da minha. E aí talvez mais paciência, mais análise, né? Um espírito mais cooperativo, que é o contrário de conflito. Uhum. E aí que entra o desafio, né? Porque falando de um relacionamento, às vezes, de duas pessoas, ou, por exemplo, família. Cara, família é isso aí. É o nosso primeiro laboratório. Eu vejo a minha família como um laboratório gigantesco, assim. Sim. Tudo acontece na minha família antes, sabe? Conflito, todos os conflitos que foi daí, inclusive, que surgiu esse meu movimento. É a pra trabalhar terra, com né, isso. Monique? O conflito é a terra. Conflito A família de é a terra. ideia, Hein? A família é a terra. É tudo, sabe? É ali É a base. parece que depois que tu consegue olhar para tua família, analisar, investigar, compreender a origem, que nem tu falou assim, qual que é a viga de cada um, respeitar, entender que tu tá pronto para o mundo, entendeu? Porque ali, vou falar pelo menos de mim e acho que é a realidade da maioria das pessoas, assim, são raras as famílias que a gente tem aquele exemplo patriarcal, matriarcal, zero conflito, que tá tudo, sabe, um berço todo estruturado. Eu acho que isso é um recortezinho da nossa sociedade planetária, não é nem Brasil, nem Rio Grande do Sul, planetária é pouquinho, né, as pessoas que têm uma família estruturada, super estruturada. Então, olhar para a tua família também, como já trazendo isso, e perceber, cara, cada um tem seu pilar, a origem do conflito que cada um tá é lá, às vezes, da época passada, entendeu? Que eles nem sabem o porquê que eles estão fazendo É isso. inconsciente as nossas dores, né? Exato, tu atravessa esse terremoto que é a família e tu meio que tá pronto pro mundo, porque tem pessoas na tua família que acreditam em ti, tem pessoas que duvidam de ti todo dia, tem pessoas que te elogiam, mas tem muito mais pessoas Mais que críticas. criticam e não sabem o que tu tá fazendo, mas por que tu tá fazendo, tarará. Então é um campo de batalha assim gigantesco, que se a gente conseguir atravessar por isso, a gente realmente, se tu vier me disser alguma coisa, uma crítica, eu já venho calejada, entende? Sim. No sentido de já atravessei alguma coisa que eu vou trazer. Não, peraí, eu já tenho um faro, um feeling de entender se a tua crítica ela está sendo construtiva, realmente é algo que tu está se preocupando, ou é algo que tu está me alfinetando? Porque de alfinetar eu já tô cheia, por Sim. exemplo, entendeu? Sim. Então é uma coisa que realmente a gente traz esse terremoto já desde a da base, Para os né? conflitos mais difíceis, Monique, aqueles que a gente não quer falar, aqueles que a gente não está disposto a enfrentar. Tem os conflitos que a gente pula do prédio, né? Tem. Que a gente pula do terremoto e que a gente acaba se tornando quase indiferente. Isso também faz parte, né? Tem brigas que é preciso fugir. Mas você também fala da autorregulação, né? Um tema que eu achei que você abordou num encontro nosso e que eu achei muito interessante. E você traz alguns passos, Monique, para a gente se conhecer melhor, para a gente reagir melhor,
para a gente meditar, relaxar, olhar para dentro um pouquinho, né? E também conectando um pouco com a metáfora, mas também com a tua vida. Que coisas assim, Monique, como respirar, como o cuidado nas palavras, com as pessoas, o que você traz para a gente se regular? Se regular. Quando esses conflitos se manifestam, como nada, amenizar, né? Isso, tem como uns que vêm do nada, né? Na vida real, assim, né? No nosso dia a dia, Monique. Que pequenas coisas podem nos ajudar a entender que isso faz parte e se a gente fizer vai dar um direcionamento, vai ajudar a gente a se controlar um pouco, né? E não para não piorar. Não perder o réu primário. Mas finalizando e já trazendo a resposta, quando esse terremoto todo passou e que ele fica às vezes reverberando, trazendo para a nossa realidade, pode ter acontecido um conflito entre duas pessoas, ou contigo e com a tua equipe, ou na estrutura da tua empresa, e tu passou, tu conseguiu atravessar, tu conseguiu estar vivo, digamos assim. Passou aquilo, tu tá vivo. O trauma, como tu falou, a dor que depois, às vezes, tu volta, leva um tempo até tu conseguir recuperar e conseguir dormir tranquilo e pensar, meu Deus, a parede, né, o chão não vai se abrir. Leva um tempo. Então, esse leva um tempo até, às vezes, conseguir voltar a confiar de novo naquilo que está acontecendo na vida, né? Porque entende que eles têm níveis. Então, aqui, daqui a pouco, eu estou falando para alguém que está me ouvindo, que está com um conflito num nível X, que é tranquilo, que não fica um trauma, não fica uma coisa assim, meu Deus, absurda. Agora, talvez a gente está falando para pessoas que estão passando por um conflito muito profundo. Sim. Entende? Um terremoto que durou 20 anos, um terremoto Sim. que durou 10 anos, um terremoto que durou 5 anos. Que não está passando. Ou que está no meio do terremoto, entendeu? Sim. Então, o importante é perceber o que está acontecendo. Isso é uma Consciência. Isso é uma das dicas, assim, simples. Sabe fazer o simples, o arroz com feijão, o básico? O que é? Tu olhar e pensar assim, respirando. Cara, tá acontecendo, entendeu? O que está acontecendo comigo agora? Te pergunta. Porque não espera a outra pessoa chegar e te ajudar, não espera a outra pessoa chegar e te dizer, ó, querido, tá dando um terremoto, entendeu? A gente precisa parar, pega um espelho, entendeu? Um espelho, não é narcisista, é um espelho, cara. E tu olha pro espelho e tu diz assim, cara, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo com a minha vida? O que tá acontecendo com o meu trabalho? O que tá... tu pode ser o melhor líder do planeta, o melhor gestor, o melhor dono de negócio, o cara até é um ser humano, entendeu? E tu também, às vezes, tem tuas inseguranças. Sim. E, às vezes, tu não quer compartilhar tuas inseguranças para não parecer fraco, às vezes, diante da tua equipe, diante do teu grupo. É também uma maneira de manejar, de dirigir ali a tua empresa, né? O teu negócio, a tua família, o teu relacionamento. Às vezes, tu precisa chorar contigo mesmo, digamos, para depois conseguir liderar e passar uma mensagem mais positiva para quem está te escutando, te vendo, te observando. Então olha para ti, vai num espelho, olha para ti, o que está acontecendo comigo, qual que é o problema? Não é contigo, é com a tua empresa. Cara, o que está acontecendo aqui? É fulano ou ciclano, é isso e aquilo, tá. Mas o que está acontecendo? Tô perdendo dinheiro, por exemplo. Tá, então o problema é que tu tá perdendo dinheiro. Aí tu começa a te perguntar, a te questionar. Tá perdendo dinheiro, mas tá perdendo dinheiro por quê? Aí por causa disso, aí tu começa a encontrar as origens, tu começa a aprofundar, analisar e tu começa a trazer a consciência. Então o enxergar a realidade, entender o que está acontecendo é um caminho de tu realmente sair de um conflito. Porque aí tu para de ficar na ilusão de que alguma coisa vai chegar para te ajudar ou que de algum jeito milagroso vai acontecer a solução e tu começa a caminhar, entendeu? Aí conforme tu vai fazendo as perguntas, tu vai encontrando as respostas e aí um milagre pode acontecer realmente, porque tu tá conseguindo encaixar uma ideia na outra. Então, se auto-perceber é se autorregular, é tu entender o que está acontecendo contigo sem romantizar, chega de ilusão. Sim. Sabe? Saída. Porque todos nós temos uma. Ver a realidade como ela é. A gente tem uma criança dentro que gosta de um docinho. É. Né? A gente gosta de um docinho, às vezes alguém pegar a gente no colo e dizer, querida, vai passar. Sim, vai passar, mas tipo assim, agora
agora anda. Vida adulta. Entendeu? Porque vai passar, mas tu tem que fazer passar. Então, se auto-perceber, a respiração que tu comentou é sim também uma maneira. E chega dessas pessoas assim, essa coisa arada de meditar e respirar, mundo de gente louca. Não é, é realmente gente louca, porque a gente é tudo fritado, né? A gente tem um monte de ideia, a gente quer fazer um monte de coisa, um monte de negócio, né? De fazer a vida acontecer, ajudar muitas pessoas. Isso é gente que está pensando a milhão, que quer ajudar. Então, às vezes, a gente precisa respirar, que é uma das coisas que a gente faz naturalmente e gratuito, só que de maneira correta. Então, parar realmente, aqui eu estou falando. É uma forma, né, de ter consciência, de observar de forma mais profunda para as coisas. E trazendo também para respeitar a natureza também da coisa. Química, né, do corpo. Química. Né, vão botando assim, tirando dessa parte holística, digamos, alternativa, mas, cara, o teu cérebro ele se alimenta de ar. Tu já viu o que acontece quando as pessoas às vezes passam mal e ficam um tempo sem respirar? Ou a criança que nasce e fica sem oxigênio, tem que ir direto, porque tem algum motivo, entendeu? Quanto mais a gente respirar e fazer esse movimento de girar o ar no nosso corpo, principalmente no nosso cérebro, a gente começa a ativar esse movimento, esse destrave que a gente precisa, que quando a gente está num conflito, a gente às vezes não encontra uma saída e tem vontade só de se jogar no prédio, respirando tu consegue fazer esse destrave, entendeu? Não, peraí. Né? Respirei, olhei pro espelho, o que está acontecendo comigo? Isso aqui, tá? Como é que eu vou atravessar isso daqui? Jogar do prédio não se precipita. Não, né? É É uma alternativa. Eu preciso encontrar outra saída. E aí tu vai fazendo esse movimento. Então, claro, buscar pessoas para conversar, mas é as pessoas certas, entende? Tu tá com um problema no financeiro, busca uma pessoa que é do financeiro. Entenda. Tá com um problema de vendas, busca uma pessoa que entenda de vendas. Não vai buscar a tua mãe. A tua mãe, ela vai te ajudar a fazer vai te dar carinho. Entendeu? Um bolo gostoso, vai te dar carinho, se não for o carinho, mas ela vai te remeter outra coisa. Então, buscar as pessoas certas para conversar, te perguntar, respirar. Cara, são 3 coisas assim, simples, grandiosas, porque se tu faz realmente dá resultado. E depois, cara, pega as tuas pernas e, começa a sair daquele prédio, entende? Sair pela porta. Se a porta emperrou, dá um jeito de abrir. Se tu não tem como sair mesmo, fica embaixo da tua viga até tu conseguir se movimentar. Respira. Até clarear, né? Ela ali, no caso, tinha o marido junto. Tem gente que não tem um companheiro, que não tem, às vezes, ou que, não digo só de relacionamento, gente, mas que trabalha sozinho, entendeu? Às vezes tu não tem uma equipe, tu tá sozinho. Então, às vezes tu tem que ficar um pouco mais tempo na viga até tu conseguir dar o próximo passo. Então, eu acho que perceber o conflito, às vezes tem o alerta também, tem, né? Sim. Os alertas, tem a previsão. Terremoto em escala tal. Então você protege com o tempo. Aí já começa a ver que vai dar problema. Aí tu te liga na vida, né? Pô, já tô vendo aqui que eu tô com uma gastrite há 2 semanas, 3 semanas. Vou pegar um exemplo muito simples, né? Eu não vou esperar fechar 1 ano de gastrite para eu ir lá e estar com uma úlcera do tamanho. Vai no médico. Cara, não, já começa a cuidar, peraí, o meu estômago tá assim, mas por quê? Daí tu começa a perceber, a alimentação, é o que eu tô pensando, o que eu tô, né? É um exemplo muito prático, né? Então é esse movimento. Às vezes tem o conflito, ele vem com um alerta, às vezes ele te pega de surpresa, às vezes tu tá acompanhado, às vezes tu tá sozinho, então tu precisa só realmente te pôr no momento que tá acontecendo, te perguntar o que está acontecendo, quem pode me ajudar, qual é a melhor saída, sabe? E buscar caminhar, sabe? Sair daquilo, deixar a roda acontecer. Sair de um terremoto e depois, daqui a pouco, a vida vai dar vai dar aquela calmadinha. Sim. Pode ser que venha um outro tipo. São ciclos, né? É. Maravilha, Monique. Para ti, o que é excelência na vida, na carreira, no desenvolvimento? Eu acho que é o sucesso. Fechar. O sucesso nessa terminologia assim de Clay, de deixar as coisas se sucederem. Para mim o sucesso é isso.
Claro, é ter uma estrutura física, interna e tudo. É querer o objetivo com desapego. Exato. Eu acho que é entender que, ok, passou esse terremoto, eu ainda tô com traumas assim, mas, cara, eu preciso seguir, sabe? Ir pra frente, volto, dá pra, às vezes, tu dá uma voltadinha ali, peraí, mas aí tu vai pra... Acho que o sucesso é isso, porque de nada adianta tu conquistar, às vezes, vamos falar do material só também, né? Do físico ali, um monte de conquistas físicas, e tu perceber que tu, por exemplo, tu conquistou, tu tá aqui, fisicamente, tá? Super negócio, super casa, super tudo. Mas a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, o teu corpo tá aqui, mas o teu pensamento ainda é lá do que... A tua mentalidade ainda lá de 2015. A tua, Sim. sei lá, entendeu? Então eu acho que o sucesso, ele precisa, se sucedeu, aí chega tudo junto, entendeu? Eu percebo, para mim, excelência é isso. Me responde como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, no YouTube. É no YouTube. YouTube, LinkedIn, eu tô sempre... Deixa teu endereço, Monique né? Demarque, depois a gente coloca ali nas E redes fala sociais. também, né, Monique, o que tu entrega hoje, que serviços que tu faz. Claro. Aproveita esse espaço para falar um pouquinho do teu trabalho. Fazer um merchan. YouTube, Instagram, todas as redes sociais ali, Spotify, LinkedIn. Monique Demarque. Monique Demarque. E o meu trabalho, ele consiste pro nível que a pessoa precisa no momento. Então, tu tá querendo ter uma abertura maior, mas tu ainda não quer investir muito, se joga nas minhas redes sociais que tem conteúdo todo dia. Sabe o que é todo dia? Se joga lá. Quero um produto, um serviço, mas um valor mais ajustável ali. Palestras, eu tenho harmonização de equipes, onde eu fecho grupos e faço só com o grupo que precisa. Monique, tô pronto, tô preparado para avançar e eu quero uma coisa mais profunda. Eu quero que tu entre nesse terremoto que está acontecendo e ajude a gente a organizar as garrafas de vinho. Alinhar. As garrafas de vinho, ajustar de volta a porta, fazer... Aí tem assessoria, que é uma coisa que dura um pouco mais, né? Um serviço que dura mais meses, 4 meses já com suporte. E aí eu vou ser inteiramente do local. Da empresa eu vou estar ali ajudando a identificar, analisar, organizar, diagnosticar, entregar soluções. Uma consultoria, assessoria. Acompanhar, porque não é só dizer sai da porta, entendeu? Não, acompanhar a pessoa, o resultado, o progresso. Então, são vários passos, né? Então, é isso aí. Maravilha, nos acompanhe, The Clay Master Coach, Monique Demarque. Deixe também aqui seu comentário, sua curtida, compartilhe com pessoas que precisam refletir sobre conflitos. Foi muito bacana, Monique. Hoje é muito inteligente a sacada, na minha percepção, do tremor, né? Que isso gere reflexões, mas acima de tudo que gere sucesso, que gere atitudes, que nos faça sermos mais conscientes e responsáveis. Exato. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Deixa a mensagem final, se você quiser falar alguma coisa, né? Eu acho que é sobre isso. Ao invés de a gente se tornar escravo do conflito, se talvez essa percepção ainda não tinha chegado para nós aqui, para quem está ouvindo, existe sim uma maneira de tu ser livre com o conflito ao invés de tu ser escravo dele, sabe? Ele vir para te libertar de alguma coisa e não para te escravizar. Uhul! Suceder.